Muito bem, muito abraço a você, amigo internauta ligado aqui no site Sport MS. Estamos começando mais um programa Sport MS em Debate. E nesta sexta-feira fria na capital sul-mato-grossense, antes de apresentar aqui os nossos convidados, passar duas informações para você. O Brasil ganhou agora há pouco da Rússia, nesse jogo que vale amistoso, para a definição das jogadoras que irão para a Olimpíadas. E lá estava a nossa zagueira comercialina, do time do Ricardo Paredes, né? A nossa Bruna Benítez fez bonito, marcou 2 gols e com certeza tem aí o passaporte já garantido para ir para a Olimpíadas. E a segunda participação da nossa querida Bruna Benítez jogando aí na Olimpíadas. Ela que começou no time daqui, ela não é sul-mato-grossense, mas lógico, ela nasceu em Cuiabá, mas teve uma vida legal aqui no Mato Grosso do Sul, tá certo? E a outra notícia, eu coloquei na última terça-feira, aqui na quarta-feira, melhor dizendo, né? O Yeltsin Jacques viaja realmente amanhã para São Paulo, onde depois, com a delegação paralímpica, viaja para a Espanha, vai continuar aí o treinamento e aí também vai buscar aí o ouro, porque afinal de contas ele é o atleta a ser batido lá na Olimpíadas, nos 5.000 metros. Ele que tem uma deficiência visual, está com guias que está em cima do casco e com certeza vai conquistar aí um bom resultado lá na Olimpíadas. Disso isso, o programa de hoje é sobre o Sport MS em Debate. Nós vamos falar sobre as mulheres, o machismo. Hoje, inclusive, no jogo do Brasil contra a Rússia, quem não assistiu, as jogadoras entraram com uma faixa, né? Assédio não. Além da questão do assédio, tem a questão também do machismo, né? Que aconteceu aqui no estado. A gente vai conversar com uma menina que teve esse problema ao trabalhar no mundo esportivo. Afinal de contas, as mulheres estão dominando o mundo. Ou não estão? Vou perguntar para quem sabe aqui, doutora Priscila, está aí ela, Priscila Espíndola, ela que é psicóloga da Universidade Católica Dom Bosco. Doutora Priscila, boa noite, prazer tê-la aqui no Sport MS. Boa noite, obrigada pelo convite, Severo. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto muito, trabalho junto com outras mulheres aí para diminuir esse preconceito que a gente sofre em vários lugares, né? Muito bem. E esse rapaz aí, bonito, alto, careca, de óculos grosso, um rapaz que em jornalismo esportivo deve ter aí uns 40 anos já, né? Olá, Ricardo Paredes, tudo bem? Alô, Severo, tudo bem? Um abraço para você, um abraço aos amigos ligados aí na Rádio Sport MS, né? Um abraço para a doutora Priscila Espíndola. Estou feliz, né? Primeira participação nossa aqui, participação minha com você, né, Severo? A gente tá devendo até uma participação junto com a Rádio Sport MS, um período difícil, complicado, né? E um debate legal, né? A participação da mulher no esporte, principalmente na crônica esportiva. Muito legal o debate, eu acho que tem tudo para a gente conseguir fazer com que a coisa flua da melhor maneira possível, né, Severinho? Verdade, e você, inclusive, que tem uma chefe que é uma jornalista esportiva, a Eva Regina, que é uma das primeiras, também uma baluarte também do jornalismo esportivo. Queria que você falasse como que é o dia a dia a Eva Regina, o que você sente nela, realmente é uma menina que é uma jornalista que tem realmente aí um pulso firme, sabe trabalhar. Como é que você fala? O negócio é o seguinte, a minha vida toda trabalhei no rádio com homens no comando, né? Marcos Antônio Silvestre, Rui Pimentel, Pierre Adro, né? Feras aí da comunicação esportiva, Gilberto Pereira Guedes, o homem que está lá na cidade de Amambai, juntamente com o Fonseca Júnior, né? A gente sempre trabalhou com os homens no comando, né? Mas de 1 ou 2 anos para cá, estou trabalhando com a Eva Regina e é realmente totalmente diferente, viu, Severo? As mulheres têm uma maneira diferente, perspicaz, né, de saber comandar. E realmente a gente sente a diferença, as mulheres sabem como fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível. Nós homens somos brutos, né? As mulheres sabem como trabalhar, como fazer a gente trabalhar da melhor maneira possível, né, Silvério? E produzir, né, de uma forma diferente, que de repente é o comando dos homens aí. Então, as mulheres sempre estão bem na frente, você.
Doutora Priscila, a senhora acha que nos dias de hoje ainda a gente vê, né, sempre esse assunto em pauta, né? Hoje, especificamente, hoje foi um dia diferente, inclusive, nós conversamos lá atrás sobre esse assunto que não iríamos fazer hoje, e hoje, quando a seleção brasileira entrou em campo, né, as jogadoras entraram com aquela faixa, né, assédio, fora assédio, eu esqueci a frase certinha, né? Assédio, esqueci, já vou ver. A questão do assédio e também a questão do machismo no esporte, tem ainda algumas pessoas ainda sempre falam, sempre tem algum comentário. Isso vem do quê? Do psicólogo, do homem? O homem tem medo da mulher? Olha, a gente precisa voltar um pouquinho para responder essa pergunta, porque se a gente for pensar, por exemplo, a gente está falando aí da seleção feminina de futebol, se a gente for pensar que as Olimpíadas, no seu início, não podiam ter mulheres nem na plateia, a gente começa a entender o tamanho do problema que a gente está metido. O futebol, especificamente, é um esporte muito atrasado com relação à participação feminina. Em outros esportes, as mulheres entraram primeiramente porque tinha ainda aquela ideia de que eram esportes que exigiam menos força, que exigiam menos preparo físico. Então, assim, as mulheres entraram em outros tipos de esporte inicialmente, e durante a ditadura, inclusive, o futebol para mulheres foi proibido. Então, a gente tem um livro, inclusive, muito legal, uma retomada histórica, que chama Feminismo no Futebol, Futebol Feminista, que é uma obra muito legal, que conta um pouco de como as mulheres precisaram lutar para entrar no estádio, nas diretorias, no trabalho jornalístico, e também dentro da arena de jogo, né? Então, dentro do futebol, a gente tem ainda, como em toda a sociedade, muita questão de machismo. O assédio, ele tem uma tese de doutorado que trabalhou sobre isso, o futebol profissional e o assédio no futebol profissional, e muitas delas relataram diversas situações de assédio sexual, assédio moral, por meio de outros funcionários do clube, diretores, técnicos, que exigiam, retalhavam ou tocavam o corpo delas de forma sexualizada, ou faziam comentários sobre o seu corpo, ou dizendo frases aí que se o futebol não tivesse tanta lésbica, ele seria mais atrativo para os homens, então ele seria mais comercial, o que atrapalha o avanço do futebol feminino, a estética das jogadoras, a questão do pelo na perna quando aparece na TV, se passa um batom para melhorar, para ficar mais feminino. Então, tem vários tipos de assédio que as esportistas mulheres sofrem ao lidar com esse meio. Não é uma coisa tipicamente do futebol, então, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você acha aí, por exemplo, reportagens da Sharapova ganhando campeonatos de tênis, e as pessoas na chamada da reportagem falando a campeã com celulite. Então, a gente tem aí, não basta você ser maravilhosa no esporte, você ser uma esportista de peso, você ainda tem que lutar contra essas coisas que acontecem fora das quatro linhas aqui no nosso caso do futebol. Pensar no próprio meio jornalístico, a gente viu muito recentemente a entrada maciça de mulheres. A gente tinha mulheres, então tem a Soninha, né, que era narradora, maravilhosa, já mais antiga, já de muito tempo atrás, na ESPN, ela trabalhou durante muito tempo. A gente tinha uma ou outra apresentadora, né, que fazia aí uma cobertura esportiva, mas geralmente era quando ia falar mais da família, do jogador, não era aquela coisa na beira do campo, não era de comentário tático e de
organização do time, porque você achava que não era tão bom assim. E a gente tem aí, por exemplo, a Renata Fã, eu acho que é uma dessas apresentadoras que entra na TV aberta para fazer a mediação da discussão, é loira, linda, maravilhosa, né? Entra para fazer a mediação ali, né, como se fosse ser a aparência da discussão do futebol, e começa a bancar aí na TV aberta que mulher bonita também entende de futebol, e abre um espaço e a gente vê um aumento, né, de colegas jornalistas trabalhando tecnicamente também com futebol. Mas, infelizmente, seja na diretoria, seja jogando, seja comentando, seja narrando, seja torcendo, as mulheres ainda têm uma dificuldade muito grande nessa abertura de espaço no futebol. Muito bem. Vamos agora, então, acionar aqui e colocar também nessa roda, só um pouquinho, Ricardo, eu vou colocar nessa roda aqui, uma jornalista que está aqui do Mato Grosso do Sul, que está buscando espaço para assumir uma posição que também normalmente é dos homens, mas que com certeza vai agradar muito aí também os homens e também as mulheres, mas que sofreu aí, né, uma retaliação que a gente vai conversar com ela agora. Isabela Mello está conosco. Tudo bem, Isabela? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Isabelle, você é a primeira narradora sul-grossense que eu acho, né? Pelo menos a Eva tentou narrar, foi narrar o tênis, né, Ricardo? Narrou o tênis, né? A Eva Regina narra tênis e narrou também voleibol, né? Voleibol. Para televisão, né? Verdade. E a Isabelle, ela resolveu fazer o futebol, e narrou o futebol, e aí, infelizmente, teve muitos comentários lá na transmissão lá que chegou até a irritar, né, Isabela? Ou você não se irritou? Muito obrigado por nos atender e por participar dessa roda aqui, Isabela. Eu que agradeço o convite, Severo, o pessoal todo que está aqui também, o Ricardo, a Priscila, enfim, é um prazer estar aqui debatendo sobre esse assunto. E, sinceramente, comentário eu nem prestei muita atenção. Enquanto eu estava lá, eu estava focada mesmo em narrar, em passar o que estava acontecendo. Não me atentei muito ao que estava rolando no bate-papo. Então, eu não sei dizer assim, sinceramente, né? Depois saiu uma reportagem falando sobre eu ter sido a primeira mulher em Mato Grosso do Sul a narrar. E daí eu vi alguns comentários assim na publicação, mas sinceramente eu costumo não dar muita bola, assim, desde que eu jogo futsal há muito tempo, né? Então a gente ouve uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Com o tempo eu fui aprendendo a administrar isso, e para mim a melhor forma é ignorar ou pegar isso até como força para continuar e, digamos que, mostrar para essas pessoas que elas estão bem erradas, né? Isabelle, não só aqui no estado, mas também nos outros estados, muitas jornalistas, né, as mulheres têm trabalhado no futebol esportivo, né, o que hoje, lógico, tem um total diferente daquela época, da década de 80, 90, onde o repórter entrava no vestiário. Hoje não tem mais, mas tem toda uma zona mista, né? Tem uma zona para fazer as entrevistas, e as mulheres também foram se adequando também e participando mais ativamente das reportagens. O que te inspirou a você também entrar nesse mundo jornalístico e também a fazer o esporte? Não sei se de repente você já definiu também que a sua área vai ser esporte também, porque você trabalha na CBN, correto? Isso, trabalho na CBN. E lá tem vastos assuntos, né? Tem política, tem o dia a dia na cidade. Não sei também se aqui tem um espaço só esportivo, né? Sim, não, lá na rádio eu trabalho outras editorias também, não trabalho só esporte, apesar de ser o que, digamos, que é o meu setor lá dentro, mas eu faço outras coisas também. E desde quando eu entrei no jornalismo, eu entrei já querendo jornalismo esportivo, até porque quando eu fui fazer a faculdade, eu fiquei assim muito em dúvida entre educação física e jornalismo. Mas daí quando eu vi que eu conseguiria juntar os dois, né, no jornalismo esportivo, daí foi perfeito para mim. Eu primeiro comecei focando muito na TV, queria muito TV, mas quando fui fazer na faculdade não foi tão encantador quanto eu achei que era, assim, sabe? E a rádio começou a me chamar bastante atenção. E daí fiz estágio na rádio, enfim, hoje sigo na CBN desde meu estágio. Então foi isso que me chamou a atenção, de poder juntar o esporte, especificamente o futsal, o futebol, que é uma coisa que eu gosto, junto da profissão. Eu também sempre foi muito de gostar de falar, então o jornalismo esportivo me deu esse leque de opções. E tem crescido, assim, bastante. A minha primeira inspiração que eu lembro bastante, assim, é a Glenda, de ver bastante na TV. É uma imagem forte para mim, ela cobrindo reportagens de Olimpíadas,
questão mais nacional. Então, ela foi uma pessoa que me chamou bastante atenção e eu falei, pô, quero um dia chegar onde essa mulher chegou. Tanto é que um dos meus grandes sonhos é cobrir uma Copa do Mundo feminina, uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Então, ela, sempre que eu penso na primeira mulher que eu vi, assim, no jornalismo, vem a Glenda na cabeça. E depois começaram a surgir outras, uma que eu tenho mais afinidade, até porque foi quando eu estava entendendo mais o jornalismo, que é a Fernanda Gentil, cobrir uma Copa, o jeito dela ser mais despojado, mais irreverente, eu curto mais isso. E foram surgindo também pessoas narrando, Natália Lara é uma que eu acompanho bastante, acho incrível o trabalho dela conseguir narrar tão bem diversas modalidades, sabe? Futebol, basquete, vôlei. Então, eu acho que ela... Acho não, tenho certeza que ela dá tapa, assim, em muita... na cara da sociedade, digamos assim, né? Usar esse termo, de que mulher não consegue narrar e ela vem e se reinventa todas as vezes e tira aquela ideia de que mulher, quando vai narrar, não sabe. Muito pelo contrário, ela entende muito do que ela tá falando. Então, eu olho para essas mulheres e vou pegando meu norte, tentando dali pegar um exemplo e seguir. Eu tô bem no meu comecinho, não posso dizer que eu tô nem perto delas, tô aprendendo, né? Tô engatinhando ainda. Mas olhar para elas e ver onde elas estão me dá um ânimo de continuar e de não desistir. Tem que ter o foco, né? Quero agradecer aqui a Poliana Campos, que está participando aqui, o Mário Breira também está participando, o Manuel Paixão dos Santos, que é da Comissão de Arbitragem, também está parabenizando pelo programa. Obrigado, Mário, por estar acompanhando. A Rosaura Pedrosa também está acompanhando. O Mário Breira, professora Priscila, a mulher já se livrou do estereótipo, né, de gostosa no meio do futebol, que normalmente vem nas capas, aí, que é um negócio vergonhoso realmente. Quem sofre muito são as assistentes, né, Severo? As bandeirinhas. Ah, né, verdade. Elas sofrem, né? Sofrem. Aqui, né, a nossa amiga... Esqueci o nome dela. A Ana Matias. Não, a Vanessa. A Vanessa acho que foi, né, que sofreu muito, porque ela realmente esteve entre uma das melhores do país, inclusive, né, e ela sofreu muito com essa questão desse machismo aqui no meio do gramado, né, diminuiu bastante, mas ainda tem aqueles engraçadinhos, né. Doutora Priscila, não tem jeito, parece que está meio que enraizado nas pessoas, no ser humano. A gente aprendeu assim, né? A gente foi ainda educado numa sociedade muito patriarcal, a gente está num estado que tem a raiz patriarcal muito forte e os números da participação feminina na sociedade sul-mato-grossense mostram isso, infelizmente. A violência doméstica aqui tem um índice muito alto ainda, então a gente ainda tem, sim, a questão do estereótipo da mulher. A mulher que é bonita, que tem um corpo bonito, ela precisa, às vezes, se desdobrar mais ainda do que a que não segue o padrão típico social para provar que ela é uma boa profissional, porque, digamos que as pessoas com quem ela convive ficam mais focadas na sua imagem do que no seu trabalho. Então, acaba virando um adjetivo muito comum e bastante inadequado. Então, assim, fulana de tal, essa lindíssima jogadora de futebol. O que está em questão ali não é se ela é lindíssima, se ela é loira, se ela é o que ela é. Está em jogo ali o seu talento profissional, coisas que não se falam em geral sobre os homens. Então, para a gente pensar se uma frase, ou uma ideia, ou um posicionamento sobre uma profissional ou jogadora é inadequado, a gente só precisa transformar, né? Então, assim, ama futebol, como é que é? Não tem. Então, o estereótipo da mulher gostosona também não deveria ter. As pessoas deveriam ser tratadas profissionalmente a partir das suas características profissionais. E pessoalmente, dentro das quatro paredes, que esses outros atributos vão ser discutidos e colocados em jogo
pelos interessados, mas dentro do campo não faz nenhum sentido a gente pensar nisso, é um desrespeito com as colegas, né? Então, a gente tem situações aí, por exemplo, da bandeirinha, que posou nua e depois virou uma polêmica, ela acabou sendo afastada do futebol, e a gente tem também aí outras profissionais que escutam xingamentos diferentes apenas por serem mulheres e têm sua capacidade emocional diminuída para fazer aquelas coisas. Então, a gente ainda tem muito estereótipo do que é próprio da mulher diluído na cultura, e o futebol deixa isso estampado na nossa cara, não dá para negar. Ricardo Paredes. Fala, Severinho. Antes de mais nada, temos que parar com isso, né? Nós estamos já no século XXI, né, Severinho? Tem que parar com toda essa situação aí com relação às mulheres no futebol, né? Agora, uma pergunta para a Isabelle, né? A gente já tive o prazer de trabalhar ao lado da Isabelle no voleibol, né? No voleibol lá no Guarandizão, né? Grandes eventos esportivos que tivemos aqui em Campo Grande, né, Isabelle? E essa paixão pelo futebol, como que é narrar futebol, Isabelle? Por que você optou? De repente, nem foi opção, né? Como que surgiu essa oportunidade de você poder narrar um futebol sub-17, mesmo assim, futebol entre os homens ali? Como surgiu essa oportunidade, Isabelle? Verdade, você lembrou agora do Guananzão, né? Foi bem legal mesmo ver ele de Tiramos novo, outros já, né, ativa. Foi bem como você falou, não foi nem assim uma opção, não foi algo que eu falei, vou fazer. O vice-presidente da Federação de Futebol aqui do estado, o Tavares, veio conversar comigo, e daí ele perguntou se eu tinha o nome de alguém para sugerir, para narrar. E daí eu falei, olha, eu não tenho nome para te sugerir, não conheço ninguém, mas se você quiser, eu topo, vou para dentro. Ele falou, não, então beleza. Então vamos lá, e eu aceitei o desafio e fui. Então não foi bem uma escolha, foi um convite que foi feito até de última hora, assim, e fui com a cara e com a coragem, sem saber muito direito como que fazia, como é que era. Peguei as referências, como eu falei, da Natália Lara, mas nem se compara, assim, né? Então, eu até estranhei porque eu não estava tão nervosa, mas depois que passou, que eu fiz meu primeiro jogo, que foi pelo Sub-17, né, com o Náutico e o Grêmio Santo Antônio, aí eu acho que bateu, assim, de caramba, eu acabei de fazer isso, sabe? E aí deu um nervosinho, assim, uma coisa esquisita, medo de ter errado muito, mas depois eu fui levando numa boa, tranquilo, foi prazeroso, assim, foi gostoso de fazer, sabe? Não foi algo que eu levei como uma preocupação que me atormentou. O pessoal que estava lá foi muito tranquilo comigo também. Então foi um momento prazeroso e que aconteceu, né? Acho que era para ser, na verdade. Isabelle, você gostou? Vai se aperfeiçoar mais ainda para tentar fazer mais transmissões esportivas aqui no nosso estado? Você pensa em fazer só futebol na televisão, em rádio também? Qual que é o seu pensamento agora, Isabelle? Olha, assim, narrar não é uma coisa que ou foi um sonho meu, sabe? Foi algo assim que aconteceu, mas que eu gostei bastante. Mas o meu maior sonho ainda segue ser repórter de beira de campo, sabe? De estar lá perto dos jogadores, das jogadoras. É isso que eu gosto. Então é isso que cativa o meu coração de continuar. Mas a narração é algo diferente que eu gostei bastante. Então eu estava até vendo cursos esses últimos dias para me aprimorar um pouquinho mais, porque eu gostei bastante. Não sei se vou ficar só no futsal. Quando me chamam, eu tô indo. Eu fiz agora o jogo, até encontrei o Severo, o jogo que teve da SERC pelo Brasileirão A2. Então, eu tô levando isso como uma experiência, sabe? Como algo para eu aprender, para eu conhecer e ver se eu fico especificamente nisso ou saio. Então, para mim, tem sido uma grande brincadeira profissional, digamos assim, porque trabalhar com esporte para mim é muito gostoso, sabe? Me faz muito feliz, me deixa leve. E é isso, tem sido mais um aprendizado do que focando mesmo. Eu ainda quero ser repórter de beira de gramado, cobrir Olimpíada, cobrir uma Copa do Mundo, é isso que inflama, assim, no meu coração. Severo, a vida está muito competitiva, Severo. Ninguém quer ser rapaz, é verdade. Mas é verdade como é que é o negócio. Ó. Não, e outra coisa. É complicado, Severo. Confesso para você também que, por exemplo, né, para a Isabelle e até para a doutora Priscila também, que eu nunca tive sonho de trabalhar em televisão. Isso aconteceu por acaso também, né?
Eu comecei a trabalhar em rádio lá na época da faculdade, lá em 1988, comecei a trabalhar em rádio desde quando eu comecei na faculdade. Entrei na faculdade, no outro mês eu estava trabalhando em rádio já. E esse era o maior foco mesmo, né? E ao chegar aqui no estado, por falta de repórter, isso que aconteceu, me chamaram para trabalhar, o repórter não aparecia mesmo lá no programa TV, né? Então eu posso aparecer sem problema nenhum. Só de repente fiquei 15 anos lá e 7 anos e meio apresentando o programa, né? Quer dizer, então, também não, de repente, as coisas surgem na vida da gente desse jeito, né? Só tem um detalhe que eu posso até, se o conselho for bom, né, professor? Puder dar, né? Você tem que ficar pronto para tudo, né? Se der uma oportunidade, você tem que estar pronto, né? E de repente aí muda a história. Mas voltando sobre a questão do machismo e também como do assédio que, né, infelizmente, as mulheres acabam sofrendo. Inclusive, Ricardo Paredes, nós vamos processar os nossos turistas esportivos hoje, viu, Ricardo Paredes? É mesmo? Eu mandei aquele banner lá e a galera começou a falar, eu coloquei, Esporte MS, as mulheres debatem Esporte MS, correto? E mandaram nós mudar o nosso nome, Ricardinho. Me detonaram, Severo. Então, eu também. Severo? Doutora Priscila, o que eu faço, doutora Priscila? Eu vou ter que mudar meu nome. Viu como está enraizado? Aí eu falei para um repórter para mim. Aí falei, o preconceito seu está aí, ó. A ideia era essa mesmo, debater esse assunto. Me detonaram, Severo. A ideia era essa mesmo, aí, viu como está enraizado? Eu e a Isabelle em evidência, era isso. Então, mas a culpa é sua, Severo. Não, mas olha como é que é. Você viu como é que é o negócio? As pessoas também, elas olham, não lê e já falam o que quer falar, correto? Porque se ela tivesse olhado, ela ia falar, poxa, ó, Severo é do Esporte MS, o Ricardo é repórter, se as mulheres são convidadas, eles já estão na área, se as mulheres estão lá, elas vão debater o assunto. Não é isso, doutor? Você viu como está enraizado? Exatamente. Foi uma jogada de marketing que eu fiz aí, meio sem querer, mas eu fiz. Tudo calculado. Ô, doutora Priscila, as pessoas para lerem mais sobre esse assunto, para debater, para questionar e para, de repente, as próprias mulheres também, para, não, olha, eu tenho capacidade para isso. Existe, de repente, algumas mulheres que acabam tirando o foco daquilo que queria por conta dessa pressão machista, para esse assédio também? Com certeza, com certeza. Algumas nem consideram a possibilidade de que isso possa ser uma coisa que elas podem fazer. A gente tem uma iniciativa muito legal aqui em Campo Grande, que é o Minas Futebol Clube, que as meninas se encontram aí para trocar figurinha e jogar futebol. É uma iniciativa maravilhosa. Então, as mulheres que quiserem aí fazer como lazer, ou como atividade física, ou como coletivização feminista, ou feminina, que chamem como quiser. Então, o Minas Futebol Clube é muito legal. No Instagram, as mulheres podem achar. E tem, assim, uma quantidade enorme de mulheres que se juntam para jogar futebol no fim do dia, para relaxar, e mulheres que jogam muito bem, obviamente, porque não é com o genital que a gente joga futebol, a gente joga com as pernas, e a gente tem aí essa iniciativa aqui em Campo Grande, que é muito legal. Então, eu acredito que as mulheres, assim como a Isabela estava falando aqui, né, muito bem, a gente tem ocupado os espaços que estão nos dando e a gente tem também feito nossos próprios caminhos. Então, a gente tem hoje muitas mulheres que foram entrando em espaços que não eram nossos prioritariamente, e a gente tem também a história de muitas mulheres que lutaram para que a gente tivesse esses espaços, né? Então, não foi assim, ninguém deu de graça. Então, a gente tem hoje mulheres diretoras de jornalismo esportivo, não foi de graça que isso aconteceu, teve que ter muita luta, teve que ter muita briga, ainda tem que ter muita briga, tanto na minha área quanto na de vocês, né? A psicologia é uma profissão predominantemente feminina, porque é uma profissão de cuidado, então as pessoas pensam já assim, a mulher é mais acolhedora, vem esse estereótipo, né? Então, uma profissão que tem 90% quase de mulheres no Brasil, e a gente tem a maioria dos diretores das instituições são homens. Então, a gente ainda tem essa realidade. E no jornalismo também a gente tem essa realidade, tem dados aí, né? Inclusive a ONU trabalha para que as mulheres tenham acesso ao uso
da tecnologia, da informação não estereotipado. O que é isso, né? Não é a mulher que faz receita culinária apenas, não é a mulher que faz só o programa familiar, não é a mulher que apresenta programa no sábado de manhã sobre como fazer artesanato, é a Isabelle, né, que vai lá para a beira do campo, que vai trabalhar com isso e que vai fazer esse trabalho bem feito. Então, isso, inclusive, está descrito, esse é um dos pilares da plataforma de Kyoto, que foi um papel maravilhoso que a ONU desenvolveu sobre acessos que as mulheres precisavam ter para diminuir a desigualdade de gênero. E um deles é o acesso à mídia não estereotipada. Então, a gente ter essa oportunidade que a mulher venha, comente e que faça esportes que precisam da força, que usam o corpo de uma maneira agressiva, como a gente tem hoje o MMA, né? Então, que as mulheres ocupem cada vez mais esse espaço, porque esse espaço é de quem quiser estar lá, sejam homens, sejam mulheres. E eu vi aqui nos comentários, né, o Mário Brera, não sei como pronuncia, desculpa, Mário, ele comentou sobre o vôlei, né? Preconceitos, e a gente vê assim, até a questão de uniformes diferentes, né? Você vê os uniformes das equipes femininas sobressaltando o corpo, shorts extremamente curtos, desconfortáveis. Então, assim, a gente vê que em diversos esportes, não só no futebol, a gente escolheu falar do futebol hoje, porque é a pauta que a gente separou, mas boa parte do que a gente está conversando aqui está no esporte e na cultura. Infelizmente, né? E aí o vôlei, eu acho que tem outro problema também, que não é só o machismo, mas a LGBTfobia também. Então, a gente pensa aí nos homens que praticam vôlei durante muito tempo, recebiam apelidos e eram considerados menos esportistas. O futebol sempre foi tido no Brasil verdade. Né? Então, assim, os machos iam jogar futebol na lama e o resto ia fazer os outros esportes porque não era macho bastante. Verdade. E aí o futebol, inclusive em torcida organizada, xingamentos, né? A gente ainda luta aí com esses cantos extremamente machistas, homofóbicos e etc. O futebol ainda é um espaço que a gente tem algumas preocupações sociais que borbulham, né, nesse esporte, infelizmente. Até porque o futebol o futebol é o esporte número 1 do país, né? E acaba, né? E hoje as mulheres também já estão, né? Hoje tem times que têm categoria de base, já desde 11 anos, meninas querem jogar, né? Eu fico até mesmo, eu já tenho uma netinha aqui de 1 ano e 4 meses, e ela pega a bola com uma facilidade. Ih, rapaz, aí vai jogar bola, quer dizer, já, né? Então, o futebol está enraizado mesmo, acho que na cultura do país, e que as meninas pequenas também vão jogar. Né? Deixa eu ligar, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Severo, a doutora Priscila falou que as mulheres são delicadas e tudo mais, né? Mas quando elas estão no comando, elas são piores que os homens, viu, Severo? Elas não são delicadas, elas são rotuladas como delicadas. Elas são igual esse de mula. Mas quando elas estão no comando, Severo, você sai de perto, viu, Severo? Você que não executa não a coisa direitinho para você ver o que vai acontecer. Verdade. Eu tive em memória a nossa querida Denise Abraham, né, lá da USBT, né? Trabalhei com ela, Severo. Trabalhei com ela. Em 87, 88, eu trabalhei com ela. Eu trabalhei 15 anos no SBT, lá no Grupo Correio do Estado. Ela veio da redação e depois veio para a TV. Foram 15 anos de muita dureza com aquela mulher, viu? Não é fácil, não, Severo. Não é fácil, não. Infelizmente, as mulheres precisaram assumir muitas vezes essa posição, justamente dureza, né? Em meios em que eram inóspitos para elas, né? Então, elas não tinham a opção de ser de outra forma. Elas só tinham a opção de ser dura, porque ser dura era a única possibilidade delas estarem lá. Então, assim, infelizmente, essas mulheres, na psicologia a gente tem algumas delas também,
que tiveram que endurecer para ser ouvidas, infelizmente. Hoje a gente tem a possibilidade de ser mulher de outras formas, né, dentro do trabalho, mas foi difícil chegar nesse ponto. Mas, Isabela, é isso mesmo que a doutora está falando, Isabela? Está mais fácil hoje em dia? Como está, Isabela? E até porque, só para completar, Isabela, até porque parece que no hall da CBN lá, parece que vocês estão com muito mais número de mulheres, né, jornalistas, do que homens lá, né? As mulheres que comandam lá, viu, Isabela? Na CBN lá. Rosana Durona também, meu. Rosana Durona. Rosana da velha guarda. Eu estava ouvindo a professora falar e estava pensando, né, em como às vezes a gente rotula de maneira errada, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando uma mulher ela é profissional ou ela vai logo de encontro ao que ela quer, o objetivo dela, às vezes ela é tida como soberba ou muito dura, muito rígida, mas ela só está sendo profissional, entendeu? Ou quando uma mulher ela quer muito algo, ela grita na beira do gramado, ela é histérica. O homem, ele é bravo, ele quer o time, entendeu? Então a gente está acostumada a ver a mulher sempre ou muito feminina ou quando ela já passa do limite, aí ela é histérica, e ela é louca, e ela é dura demais, entendeu? Então às vezes a gente tem esse confronto de ideias por sempre ter a mulher como uma figura feminina, ou quando ela não é muito feminina, aí ela já é sapatão, ela é lésbica. Então a gente tem caixinhas muito fechadas, sabe? E não é assim, não são essas caixinhas fechadas que delimitam as pessoas. E eu acho legal esse debate nosso aqui, justamente por isso, como o Severo falou agora, na CBN são mais mulheres. E dizem que na rádio a voz da mulher não é tão boa, que a voz do homem fica mais bonita, mais encorpada. E na CBN a gente vê o contrário disso, né? E como bem a professora falou, a capacidade não se delimita da pessoa ser homem ou mulher pelo genital da pessoa, sabe? A capacidade dela tá no que ela faz. E mulheres são tão profissionais quanto, sabem tão bem falar de esporte quanto os homens, gostam de esporte. Você falou da sua neta. Às vezes o que falta é o incentivo, sabe? Eu jogo futsal desde sempre e, felizmente, na minha casa, eu nunca tive para de jogar isso porque é de homem. Muito pelo contrário, meus pais me levavam para competição, me levavam para treinar, para fazer seletiva de time, então a peneirada. Então eu tive esse incentivo, mas eu convivi com meninas que queriam jogar bola e os pais não deixavam, porque era coisa de menino. Então a mulher, quando ela nasce, quando ela tá pequenininha, vai pro balé, vai pro teatro, vai pra dança. O menino, ele vai pro futsal. E a gente também tem um problema, já emendando, falando bastante, que eu tava ouvindo do vôlei. Às vezes a gente pensa só na mulher. Poxa, existe muito isso. E eu acho que mais. Mulher sofreu machismo de jogar futsal, futebol e outras modalidades. Só que também existe isso com o homem. Quando ele quer jogar, quando ele quer fazer ginástica rítmica, aí você já fica assim, então ele é gay. Né? Se ele quer jogar vôlei, então ele é gay. Então, as pessoas colocam em muitas caixinhas, sabe? E é só esporte. Se a gente deixasse de ter essas caixinhas, eu tenho certeza que a gente descobriria atletas incríveis, sabe? No basquete, no vôlei, no futsal. Então, esse preconceito, eu acho que ele vai além só do não deixar a pessoa jogar, e sim da pessoa não se desenvolver. A gente talvez teria mais Martas, entendeu? Talvez a gente teria mais grandes atletas da ginástica se as pessoas deixassem o preconceito de lado. Então, são caixinhas que a gente tem que deixar de botar as pessoas, sabe? E essa discussão de hoje é muito boa para isso. Legal. Deixa eu agradecer aqui. A Flávia e o Márcio, né? São um casal amigo nosso, tá assistindo. Obrigado, Márcio. O Mário Ruiz Dias também está acompanhando. Obrigado aí, tá nos acompanhando aqui nesse debate. Lembrando que segunda-feira também, às 18h30, nós temos um debate também legal. Espero que você também possa contar com sua audiência, meu amigo, você que acompanha aqui o site Sport MS. E uma informação que acaba de chegar aqui para mim aqui, senhor Ricardo Paredes, você que é de Rio Brilhante, não pode ir mais para Rio Brilhante, viu, Ricardinho? Não terá o jogo, e a CBF mudou a data do jogo do Águia Negra contra o Patrocinense no dia 30, viu, Ricardinho? E a CBF está correta, né? Os amigos aqui de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, né, tem que acatar essa decisão aí que foi feita pelo governo do estado, realmente, porque tem que parar tudo, né, CBF? Porque a coisa está feia, nós não temos mais leitos, né? A situação da saúde do Mato Grosso do Sul está complicada e realmente tem que acontecer esse lockdown. Tomara que seja um lockdown mesmo, né? Não um meio lockdown,
como tem acontecido aqui no nosso estado. A situação está complicada, a situação da saúde do nosso Mato Grosso do Sul está bastante complicada. E o jogo ficou para quando, Severo? Do Águia Negra, quando o Patrocinense mudou para o dia 30. Dia 30, né? E o Águia Negra... Vai jogar fora depois ele volta. Vai jogar fora... A Águia Negra que perdeu a primeira, né, Severo? Foi goleada, mas tem que recuperar agora, né? Uma pergunta para a Isabelle aí, né? Porque ela me deixou curioso, rapaz. Ela joga futsal, Severo. Você é do tempo jogou com a... Não, a Rosalva é mais velha, né, Ricardo? A Rosalva é mais velha. Isabelle. Eu sou da turma da UCDB, Letícia Diniz. você é da UCDB, é isso. Para essa galera, Maísa, a minha curiosidade é a seguinte, qual que é a sua posição, Isabelle? Você é ala, é pivô? Eu gosto só tem posição, Ricardo. Eu gosto de ser fixo, mas o Pavão insistia em botar de ala ali. Não sabe nada de bola esse Pavão, rapaz. Que isso? Esse Pavão só grita, né? Só grita, pata o rouco, só grita, fala, vai, joga a bola. Se eu jogasse futsal, eu queria ser pivô para fazer gol, né, cara? Ou ajudar o jogo para fazer gol, pô. Eu confesso que futsal eu não sei nem entrar em quadra, cara. Não sei. Não sei entrar em quadra. Meu negócio é futebol de campo mesmo. Você era artilheira, Isabelle, ou não? Você era artilheira ou não, Isabelle? Se eu era artilheira? Isso, não, eu sempre gostei só de jogar, de armar, de pensar jogado, só de distribuir. Eu gosto do encaminhar. Então, tá bom. Isabelle, por falar em Pavão, e a professora Priscila também vai nos ajudar também, como é que você analisa os nossos técnicos sobre essa questão do assédio também, do machismo lá, as pessoas que trabalham com futsal feminino? Falando em questão do assédio da CBF, né? Eu acho que é disso daí. Também, pode ser. Assim, eu, graças a Deus, eu nunca tive problema nesse sentido, sabe? Eu tive ótimos técnicos que sempre me respeitaram. Eu acho que isso não é motivo de... não é que isso seja positivo, mas não é motivo de falar, nossa, que grande técnico. Isso devia ser normal, sabe? O Nando, o Fauzi, o Pavão, Varley, enfim, foram pessoas que sempre me deram suporte, nunca passaram do limite, muito pelo contrário, né? Sempre alertaram. Mas eu acredito que quando a gente se cala, a gente também dá liberdade para isso, no sentido de que aconteceu isso na CBF e parece que é difícil falar. Então, sempre a posição da mulher, quando ela fala, ela é sempre colocada em xeque, sempre em dúvida. Será que foi isso mesmo? Será que ela não deu liberdade? Mas será que ela não estava com tal roupa, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto também os técnicos são muito responsáveis de ser incisivos e falar, não, a gente tá junto, sabe? A gente vai realmente averiguar e não dar moral para situações como essa. Então, eu acho que mesmo quando a pessoa não faz isso, quando ela se cala, quando ela ouve do tipo, ou quando ela vê ações do tipo, ela está sendo conivente, né? E, infelizmente, tudo é motivo para falar que a mulher queria ser abusada fisicamente, violência sexual, violência psicológica. Você usou um short curto demais, estava passando na rua sozinha. Então, infelizmente, sempre quando a gente é mulher, tem dois pesos. Você tem que pensar... será que eu vou com essa roupa? Será que eu vou jogar bola com os meninos? Será que eu posso fazer isso? Então, tem sempre um será antes do eu vou. E isso é muito perigoso. Então, acho que é papel dos técnicos, sim, alertar e combater. Sempre que vê situações desse tipo, não ficar calado. A gente tem, inclusive, casos, né, que são, assim, condenações por estupro de jogadores de futebol. A gente teve o caso do Robinho, que foi bem emblemático, né, que a torcida se organizou contra a contratação do jogador. É um caso, um marco histórico, porque, assim, nós não queremos que no nosso clube tenha uma pessoa condenada por abuso sexual, por estupro. A gente tem técnico de futebol que já passou por condenação de estupro. Então, assim, a gente não é uma questão que é perigosa só durante a investigação. A minimização do que essa pessoa fez
Então a gente sabe, né, que tem muita festa. O jogador de futebol, o estereótipo do jogador de futebol é um estereótipo do baladeiro, que pega geral, que faz festa com várias mulheres. E várias situações são relatadas. A Elza Soares mesmo, né? Ela conta absurdos da relação dela com o Garrincha. O Garrincha era um gênio do futebol, mas era um machista escroto, daqueles bem escroto, que fez o Soares sofrer bastante na mão dele, tolhiu a Elza Soares, que é um gênio, né, da música. Então a gente pensa que assim, é papel de todo mundo combater o machismo no futebol, no esporte. E combater de várias formas. Eu acho que eu tenho vários amigos que contam, né, de grupos de organizada que são só de homens, que tem inclusive vídeos de pedofilia que rola. Então a gente tem uma estrutura muito primitiva ainda nas torcidas, dentro das diretorias, e que faz com que a gente naturalize situações que são verdadeiras aberrações, como essa que aconteceu na CBF, que a Isabelle citou. Então, mais posicionamentos das pessoas são necessários. Eu acho que o brasileiro ele tem opinião para tudo, mas sempre que envolve uma mulher, ele não tem mais opinião. Ele não tem certeza, ele não viu nada. Tudo, né? Muda tudo, né? Nada, o meu vizinho tá batendo na mulher, mas não, vai saber o que ela fez, eu não sei se está batendo nela mesmo, ou se ele está chutando a geladeira. Então, toda vez que envolve uma violência contra a mulher, uma série de dúvidas surgem. Quem dera o brasileiro tivesse tanta dúvida em outras áreas, a gente teria uma sociedade muito mais evoluída. Então, mas será que o cara fez isso mesmo? E a gente nunca pensa que pode ter sido assim. E que se puder ter sido assim, outras mulheres podem estar em risco. Então, é obrigação de todo mundo na sociedade denunciar, tem a possibilidade de realizar denúncias anônimas para esse tipo de crime. A denúncia não quer dizer que a pessoa vai ser condenada, ela só vai ser investigada. Então, se você não tem certeza, denuncia. Porque a denúncia vai ser para que haja investigação, para que tenha certeza. Então, a gente precisa ter mais cuidado ao falar sobre isso, e acho que ser mais incisivo também, ser mais punitivo, porque é um crime ainda muito comum. Só complementar isso que a Priscila estava falando, do Garrincha, como que às vezes a gente separa, né? Tipo assim, o Pedrinho esposo, o homem, do Pedrinho jogador, ou do Pedrinho profissional. Nossa, mas ele é um ótimo profissional, como é que ele pode fazer isso? Então não existe ele profissional é isso, ele dentro de casa é isso. É a mesma pessoa, sabe? Ele só tem faces diferentes para você. Mas assim, às vezes a pessoa fala, ele jogando bola é incrível e eu apoio ele jogando bola. O que ele faz fora de campo não me interessa. Não é bem assim, sabe? A gente sabe muito bem disso, até porque jogador de futebol hoje é exemplo, sabe? A gurizada quer ser jogador de futebol ainda, o grande sonho, sabe? De muitos meninos, muitas mulheres querem ser jogadoras de futebol. Então a gente precisa ter espelhos positivos, sabe? Por isso que a gente não pode aceitar tudo. Se a gente aceita um cara que fica... falando que fazer isso com mulher não dá nada, ou que posta vídeo aqui, que é machista, a gente induz a achar que isso é normal, que tá beleza, entendeu? Que é a cultura, e não é assim. Então não tem que haver essa separação da pessoa fora ou dentro de campo, ela é a mesma pessoa, e por isso ela tem que ser tratada igual dentro e fora. Verdade, e o Neymar é um cara que tem que realmente se cuidar com aquilo que a imagem dele realmente está muito abalada também por conta disso, né? Pois não, Ricardo. A Isabelle falou que jogador de futebol hoje é exemplo, né? Eu não diria que seja o exemplo, mas teria que ser o exemplo. Teria que ser o exemplo, Infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Na minha visão, eu imagino que todos os profissionais, né, que estão em evidência deveriam se cuidar, né? Todo mundo deveria se cuidar, né? Inclusive nós, né, Severo? Inclusive nós, exatamente, temos que se cuidar, né? Porque realmente você pode, de repente, cair no erro, mas você tem que saber que você é vidro, você é espelho para alguém, com certeza, né? Agradecer aqui o Evanildo da Silva. Ótimo tema, Severo. Infelizmente, em todos os setores da sociedade precisa denunciar mesmo. Verdade, meu Evanilson. Realmente. Severo,
Vou mostrar aqui aí, ó, tá aqui o Ivanildo falando, ótimo, tema severo, infelizmente tem que todos os setores da sociedade precisam denunciar mesmo. Não é só o futebol mesmo, mas realmente também, né, isso na empresa onde você trabalha, no dia a dia, no seu vizinho. Denunciar o vizinho que de repente está espancando realmente aqui a esposa e você está aqui, né, assistindo o jogo do Corinthians, que é um horror, né, Ricardinho? Garotinho Arthur Mário também está curtindo a nossa transmissão, está no meu Facebook curtindo, já curtiu lá. Legal. Amigos da imprensa participando com a gente aí, viu, Severo? Isso, está aqui também o Oséias, também tá ligado aqui, o João Bosco Sarubi, lá de Dourados, também tá aqui no meu Facebook, no meu WhatsApp aqui. Lendário Fábio Dorta. Não, esse não. Dorta. Esses não, hein? Esses aí, cuidado que você vai falar deles, hein, Ricardinho? Senão vão falar Lendas vivas da nossa crônica esportiva, aí curtindo a nossa transmissão aqui. Manda um abraço aqui para o Gilson também, para o professor Nando também está nos acompanhando. Obrigado, Nando, também por estar aqui no meu Facebook, também no meu WhatsApp aqui. O Antônio Carlos Dutra de Oliveira, lá do bairro Guanadi, falando sobre a questão de cuidar também com os professores que trabalham com os meninos. Verdade, tem que tomar cuidado mesmo, né? Muitos casos aconteceram, acho que foi no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, doutor? Não sei se você só tomou conhecimento. Aqui também já aconteceu muito, viu, Severo? Já? Verdade? Já aconteceu, não vamos comentar, né? Mas já aconteceu muito, né? Não, tem que tomar cuidado. Tem os professores aqui que são danadinhos, viu, Severo? Então tem que realmente estar atento com essa situação, né, doutora Priscila? Uhum. E na dúvida, denunciar, né? O assédio não é uma preocupação só da vítima, o assédio é uma preocupação social. Então, quando a gente pensa que a vítima, além de passar pelo abuso, ainda tem que ter força para denunciar, às vezes é um peso muito grande que a pessoa não dá conta de lidar naquele momento. Então, é papel de todo mundo ficar de olho, e eu acho muito interessante, a gente tem tantos homens aí assistindo hoje, né? O papel dos homens no combate ao machismo é muito importante, porque, em geral, homens dão prioridade para ouvir outros homens. Então, a piadinha que você ri, o nude aí que você repassa sem consentimento, o tudo bem, assim, não foi tudo isso, também, acho que ela exagerou mesmo, foi só um empurrão, não é nada demais. Como a gente recebe essas histórias que chegam para a gente, também influencia que essa história vá se tornando cada vez mais violenta e atingindo outras pessoas. Então, a gente precisa se posicionar, né? Eu já tive clientes, por exemplo, que chegaram contando para mim relatos de abuso, de violência contra outras mulheres, e eu preciso parar e falar para eles, olha, isso que você fez é abuso. Então, eu acho que a gente também precisa assumir um papel mais cuidadoso, né? Então, se você for pensar que a gente vai legitimando as pequenas violências, e são as pequenas violências que permitem que grandes violências possam acontecer. Então, que a gente tenha também esse papel, né? Achei legal ter vários homens aqui assistindo com a gente. Se eduquem, se informem, conversem sobre o assunto, porque realmente, gente, olha, a gente tem ainda um papel essencial aí para cumprir. A gente tem muita violência contra a criança, contra as meninas, nas escolas, nos clubes. Então, a gente precisa ficar atento, a gente precisa de uma sociedade que se importe mais com isso, porque os efeitos disso são de longuíssimo prazo. Algumas mulheres não vão conseguir mais ter uma vida de qualidade sem passar por um processo terapêutico longo aí. Então, é uma situação que afeta muito o emocional das mulheres, e isso precisa ser discutido seriamente e não ser mais encarado como piadinha de mesa de boteco. Muito bem lembrado, doutora Priscila, bem lembrado. Finalzinho do programa, agradecer aqui também ao Francis Magrão, grande Magrão, lá do site Magrão News, também nos acompanhando, o Avelino Neto, também do Tempo MS, também agradecendo, obrigado, Avelino, por estar nos acompanhando também aqui nesse Esporte MS em Debate. Bom, para encerrar, considerações finais,
Queria agradecer, relatar até o Ricardo Paredes, eu tenho também estou com 2 estagiários agora aqui, o Felipe Cid, né, o narrador, que está começando agora também, e o meu querido João Gabriel Vidalba, né, Vidalba, que está começando também aqui na Rádio Sport MS, tem dado a oportunidade. E uma das coisas que eu aprendi, e foi na primeira vez que eu pisei no ginásio de esportes, Oswaldo Pascoal Tomeu, lá em Guarulhos, em 1988, ao lado do Carlos Mário, repórter da CBN, lá de São Paulo. Quando eu entrei na quadra, eu fui até um banco de reserva da equipe da Guarulhos, que tem um timaço de handebol, e eu cheguei no treinador e falei assim, poxa, dá para o senhor me passar aí a relação do nome das meninas? Ele olhou para mim, pensou 30 segundos, deve ter olhado para o meu rostinho novinho, né, cabelo comprido, enrolado, moreninho, magrinho, feio, né? Falou assim, vem cá, meu jovem, vou te falar uma coisa para você, aqui não tem nenhuma menina, aqui tem atletas e jogadoras. Guarda um pouquinho ali que eu vou trazer para você certinho quem vai começar jogando e quem vai ser a banco de reserva, tá bom? Confesso para vocês que ali mudou minha vida e eu vi que realmente ali era aquilo que eu queria fazer, e lógico, pedi desculpa e agradeci, inclusive, ao professor, e ali quando o Carlos Malho também me viu anotando a escalação do time, ele falou, esse vai ser repórter. Eu quero ser, beleza. Isso serviu para a minha vida e eu sempre falo para os garotos, né, que passam aqui por mim, inclusive no domingo chamei a atenção do Felipe Cid quando estava narrando, ali não teria uma menina, ali tem jogadora ou atleta, você pode falar, mas menina não tem não. Doutor Priscila, muito obrigado por você participar do nosso programa de hoje. Vamos convidar mais, porque o papo foi legal, a senhora está por dentro de tudo que está acontecendo no mundo esportivo, é bom saber disso, é bom saber, tem referência para a gente bater papo aqui, sobre outros assuntos também, que envolvem a psicologia, e afinal de contas a psicologia está não só no esporte, lógico, o site é direcionado ao esporte, mas com certeza outros temas também passarão por aqui, eu faço questão de convidar novamente a senhora e agradecer aí ao pessoal da UCBB também, que procurou e encontrou a senhora e nos deu esse presente aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito prazer conhecer a Isabelle também. Eu gosto de acompanhar esporte, eu sou fanática por futebol. Torce para quem? Torce para quem? Eu torço para o São Paulo, infelizmente. Vou embora. Não entende tanto assim de futebol. Não entende muito, não. Mas porque a gente escolhe time na infância, porque se fosse hoje, eu torceria para o Corinthians, mas eu torço para o São Paulo. Por que você torce para São Paulo? Quem influenciou a senhora? Meu irmão. Na verdade, ele influenciou, não, era violência doméstica mesmo. Se eu falasse que torcesse para outro time, ele dava uns petelecos em mim, eu tinha que torcer para São Paulo junto com ele. Mas adoro futebol, assisto desde criança, joguei muito na escola e até hoje, sempre que tenho oportunidade, jogo, mas nunca fui profissional. Quem sabe eu ainda vou me arriscar. Vou pedir um contato aí para a Isabelle para eu entrar nessa. E só para esse assunto do Minas Futebol Clube que a senhora falou aí, onde que treina? É só lá no Instagram que tem o contato? Eles divulgam no Instagram porque cada dia é num lugar, geralmente 3 vezes por semana, e agora na pandemia está com algumas alterações, né? Mas como é volante, para que várias mulheres possam participar em diversos lugares. É um projeto maravilhoso, recomendo aí para as mulheres que querem praticar um esporte saudável. E esse é o nome que está lá no Instagram? Minas Futebol Clube? Minas FC. Minas FC. Minas Gerais, só procura lá. Minas Gerais, desculpa, é verdade. Minas Gerais? Tá, eu também vou acompanhar para depois, mais para frente, voltar a conversar também com a galera também. Ricardo Paredes, segunda-feira, então, estamos de volta. Segunda-feira tem um debate, então vamos falar aqui sobre... Você jogaria na seleção brasileira, Ricardinho? Só por dinheiro? Eu jogaria por dinheiro e para fazer gol também, viu, Severo? Com toda certeza. Se a seleção me chamar, eu vou, Severo. Tem jeito. Eu guardo o meu irmãozinho lá, Severo. Agora, gostei muito dos seus professores aí, né? Só fera, né? Tá bem professor, hein, Severinho? Que bom, que bom, foi bom. Foi bom o programa, realmente. Muita participação aqui hoje mesmo. Antes de eu me despedir, perguntar para a Isabelle, né? Ô, Isabelle, qual que é o próximo jogo que você vai transmitir? Então, na verdade tá programado ou não? Estou esperando, não tem nada programado, não. Vamos ver o que vai aparecer por aí.
Severo, convida ela, Severo. Chama ela para nós. Vamos ver. O problema é que o passe dela deve ser pesado, o passe dela, né? Então, Chama ela, Severo. Chama ela, Severo. Eu faço questão de ser repórter, Severo. Isabelle, tá convidada, então, Isabelle. Quando quiser, só falar, olha, só ver o jogo aí. Nós estamos com 2 semanas agora, infelizmente, parado, sem transmissão, né? Parado. No caso, vamos fazer algum off-tube também, tem o jogo da Seleção Brasileira. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, mas nós vamos com a rádio. Mas de repente, se domingo, vamos fazer o seguinte: acho que domingo vai ter o Atlético Mineiro contra o Atlético contra o CDB, não vai ter? O Maicus não vai transmitir, Isabela? Eu confesso que não sei. Não sei também, Isabela, não vi. Porque o time está embarcando para Minas Gerais para jogar, né? Contra o Atlético Mineiro. Eu não sei como é que tá funcionando quando elas estão jogando fora. Mas não vai faltar oportunidade, viu, Isabela? A gente convidar você para você participar conosco e aproveitar essa onda também de com certeza, você começar devagarzinho. Eu também comecei como repórter, mas depois fui narrar porque o Arthur Mário acabou. Não, hoje eu não vou narrar, não, deixa que eu vou lá. Comecei a gostar e estou lá até hoje. Isabelle, muito obrigado por você aceitar esse papo com a gente aqui no site Sport MS. Está convidado, as portas estão abertas para você. Só ligar, olha, Severo, domingo não tem nada para fazer, eu quero narrar com você. Beleza, só você está com o espaço aberto aqui, tá bom? Muito obrigada, Severo. Agradeço pelo convite, tanto para narrar quanto para falar aqui hoje. O tempo voa quando a gente fala de algo que a gente gosta. E realmente, essa iniciativa que a Priscila falou agora do Minas Gerais é muito legal, e elas não falam só sobre futebol, sobre futsal, elas vão em todos os lugares, elas falam sobre ocupação de lugares públicos, né? Isso é bem legal, porque a gente tem locais públicos para ocupar, para jogar. Elas também ajudam muitas mulheres, até em questão, mulheres que estão privadas de liberdade, levam todo o aporte higiênico, de alimentação também, então isso é muito legal, são mulheres lutando por mulheres, e isso é bem bacana. E que legal ter uma discussão como essa, fico muito feliz mesmo de ter pessoas ouvindo, falando sobre, acho que tem muitos assuntos para a gente tocar ainda, falar sobre a mulher mãe também no esporte, que às vezes a gente não enxerga a mulher mãe, que muitas vezes não tem essa oportunidade de simplesmente uma hora ser jogadora, uma hora ser mãe, ela tem que ser as duas, isso em outros setores também. Então, falar sobre as mulheres não terem os nomes estampados na camiseta, tipo assim, 2021, e agora a gente está vendo mulheres com números fixos e nome nas camisetas. Então, são discussões como essas que eu acho que passo a passo a gente vai conquistando mais espaço. Parabéns a vocês por discutirem um tema como esse. E é muito legal ter essa divisão, 2 homens, 2 mulheres. Feminismo, ao contrário do que muitos pensam, não são as mulheres passando por cima de homens. É só a gente querendo ocupar espaços naturalmente como os homens ocupam, como aconteceu aqui hoje. Isso é muito legal. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado, Isabelle, Priscila, Ricardo Paredes, anunciando segunda-feira o Papo do Esporte no Sport MS da TV. Na verdade, o assunto vai ser: a política e o esporte devem andar juntos ou não? Né? Será que não? Política e esporte tem que andar junto ou não? Esse vai ser o papo. Vou estar com Hugo Carneiro, com Ricardo Paredes, vou estar com Nelson Barros, mais conhecido como Chaveirinho, e com Odair Martimiano, debatendo esse assunto na próxima segunda-feira, 18h30. Sport MS agradece a participação de todos hoje, também você que acompanhou aqui no Facebook. O programa vai estar disponível daqui a pouquinho também lá no YouTube. No YouTube é Sport MS, youtube.com/SportMS, tá certo? Grande abraço. Segunda-feira tem mais. Pessoal, se cuide, use máscara, tome gel, tome álcool, viu, Ricardinho? Tome álcool, Ricardinho. Não é para passar álcool, é para tomar álcool, Ricardinho. Brincadeira à parte. Grande abraço para vocês, obrigado aos participantes de hoje aqui no Sport MS.